Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão da leitura do profeta Zacarias. É o segundo Zacarias, o Deutero Zacarias, nosso 14º encontro. É o capítulo 14, do versículo 1 a 21. O combate final é a Nova Jerusalém. Com este capítulo, nós estamos encerrando a nossa reflexão ao profeta Zacarias. Primeiro, ouçamos o texto que nós vamos refletir. Capítulo 14. Eis que um dia virá para Javé, quando no meio de vocês serão repartidos os seus despojos. Eu reunirei todas as nações para uma guerra contra Jerusalém. A cidade será tomada pelo inimigo. As casas serão saqueadas. As mulheres violentadas. A metade da cidade irá para o exílio, e apenas um resto do povo não será retirado da cidade. Então Javé sairá para guerrear contra essas nações, como quando combate no dia da batalha. Nesse dia, os pés dele estarão no Monte das Oliveiras, que fica em frente a Jerusalém, do lado do nascente. O Monte das Oliveiras vai rachar-se ao meio, formando um vale enorme no sentido do nascente para o poente. Metade do monte se desviará para o norte, e a outra metade para o sul. Os vales de minhas montanhas serão enchidos, e os vales das montanhas serão fechados até Jazol. Ele será enchido, como por ocasião daquele terremoto no tempo de Uzias, rei de Judá. Então virá Javé, meu Deus, e todos os santos com ele. Nesse dia não haverá mais luz, nem frio, nem gelo. Será o dia único, Javé o conhece. Não haverá mais dia e noite, mas, ao entardecer, a luz brilhará. Nesse dia, águas vivas sairão de Jerusalém. Metade correrá para o mar do lado nascente e metade para o mar do lado poente, tanto no verão como no inverno. Então Javé será o rei de toda a terra. Nesse dia Javé será único, e único será o seu nome. Todo o país se transformará numa planície, desde Gaba até Remon, do Negueb. Jerusalém permanecerá elevada e será habitada no seu próprio lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da antiga porta, até a porta dos ângulos, desde a torre de Hananel até os tanques reais para a produção do vinho. É aí mesmo que eles vão morar, e a cidade nunca mais será condenada à destruição. E assim, quem morar em Jerusalém estará sempre em segurança. Esta será a praga que Javé mandará contra os povos que combateram contra Jerusalém. Repetindo, esta será a praga
que Javé mandará contra os povos que combateram contra Jerusalém. Enquanto estiverem vivos, Javé fará apodrecer a carne deles. Seus olhos também apodrecerão dentro das órbitas e a língua ficará podre dentro da boca. Essa mesma praga atingirá também os cavalos, potros, camelos, mulas e outros animais que estiverem no acampamento deles. Nesse dia os inimigos serão tomados por uma grande confusão provocada por Javé. Cada um vai segurar a mão do outro, e a mão de um se levantará contra a mão do outro. Judá, porém, lutará em Jerusalém. Os tesouros de todas as nações serão ajuntados ao redor: ouro, prata, roupas finas, tudo em grande quantidade. O que sobrar dessas nações que um dia marcharam contra Jerusalém, deverá ir a ela todo ano para adorar o rei Javé dos exércitos e celebrar a festa das tendas. Qualquer uma das famílias da terra que não fizer romaria a Jerusalém para adorar o rei Javé dos exércitos, ficará sem chuva. Por exemplo, se a família do Egito não quiser sair da casa para vir, cairá sobre eles a praga com que Javé vai ferir as nações que não subirem para celebrar a festa das tendas. Tal será o castigo para o pecado do Egito, e o castigo para todas as nações que não subirem para celebrar a festa das tendas. Nesse dia, até nos chocalhos dos cavalos estará escrito: consagrado a Javé. As panelas do templo de Javé serão vasos de aspersão. Mas ainda, as panelas de Jerusalém ou em Judá serão consagradas a Javé dos exércitos. Todos os que oferecerem sacrifícios virão pegá-las e usá-las para cozinhar. Nesse dia, não haverá mais comerciantes dentro do templo de Javé dos exércitos. E com este texto termina a profecia, de Zacarias. Então vamos comentar essa profecia. Versículo 1. Eis que um dia virá para Javé, quando no meio de vocês serão repartidos os seus despojos. Este capítulo não é do autor, mas um acréscimo, feito em nome do profeta Zacarias, vivido durante o tempo da opressão. Pode ser referido à época dos Macabeus, devido à opressão de Antíoco IV, que não só perseguiu os judeus, mas quis exterminar os judeus no Holocausto. O autor diz que, mesmo diante da opressão, o povo de Deus irá alcançar a vitória. Foi nesta época que o livro do profeta Daniel foi escrito. A nova humanidade será adoradora do Deus único. O profeta fala de um grande assalto realizado por uma coalizão internacional contra o povo de Deus. Eles irão repartir os despojos de guerra da vitória sobre Israel. O povo de Deus será saqueado. Versículo 2. Eu reunirei todas as nações para uma guerra contra Jerusalém. A cidade será tomada pelo inimigo. As casas serão saqueadas, as mulheres violentadas, a metade da cidade irá para o exílio e apenas um resto do povo não será retirado da cidade. Deus toma iniciativa para purificar seu povo. Ele mesmo vai reunir todas as nações para guerrear contra Jerusalém infiel. Os invasores
penetram até o coração da cidade, até o templo, onde saqueiam, matam, deportam ao exílio. Só um pequeno resto sobreviverá. Versículo 3. Então Javé sairá para a guerra contra essas nações, como quando combate no dia da batalha. Quando a situação parecer desesperadora, Deus intervém numa expedição militar. Êxodo capítulo 11, versículo 4. Assim o resto da cidade se salva. Versículo 4. Nesse dia, os pés deles estarão no Monte das Oliveiras, que fica em frente de Jerusalém, do lado da nascente. O Monte das Oliveiras vai rachar-se ao meio, formando um vale enorme no sentido do nascente para o poente. Metade do monte se desviará para o norte e outra metade para o sul. Quando Javé abandonou Jerusalém, a glória do Senhor fez sua última parada no Monte das Oliveiras, isso no exílio da Babilônia. Livro de Ezequiel, capítulo 11, 23. Pelo mesmo caminho, o Senhor volta e faz a entrada triunfal. Isaías, capítulo 40 e 62. A chegada de Javé, os montes se abrem fazendo passagem. Êxodo 14. Fornecendo uma estrada, para que Deus possa retornar. Os pés de Deus. Javé estará no Monte das Oliveiras, esse Monte das Oliveiras que se abrirá em duas partes, formando um caminho para Javé passar e entrar de novo na cidade. Versículo 5. Os vales de minhas montanhas serão enchidos, e os vales das montanhas serão fechadas até Jazol. Ele será enchido como por ocasião daquele terremoto no tempo de Osias, rei de Judá. Então virá Javé, meu Deus, e todos os santos com ele. Os vales das montanhas serão enchidos e os vales das montanhas serão fechadas até o Jazol. Isaías nos lembra que a chegada de Javé vem nivelando todos os vales. No deserto, abriu um caminho para o Senhor, que vem entrar em Jerusalém. Nivelai na estepe uma estrada para o nosso Deus. Que todo vale seja entulhado, que toda montanha e colina seja rebaixada, que a cordilheira se torne planície e os entornos uma baixada. Isaías capítulo 40, versículo 3 e 4. Jazol era uma pequena cidade localizada no Vale de Cedron, a sudoeste de Jerusalém. A referência ao terremoto do tempo do rei Osias foi em meados do século VIII a.C. Por ocasião deste terremoto, os vales foram obstruídos. Nesse dia, Javé virá com seus santos, isto é, todos os anjos, servidores de Deus. Versículo 6. Nesse dia não haverá mais luz, nem frio, nem gelo. O dia de Javé anula-se. A alternância de noite e dia será um dia único e sem fim. Versículo 7. Será um dia único, Javé o conhece. Não haverá mais dia e noite, mas ao entardecer a luz brilhará. Se o Senhor sabe da vinda deste dia, só o Senhor sabe da vinda deste dia. Uma vez chegado este dia, não se vai distinguir um dia do outro. O dia final será um sábado, único e interminável. A terra vai participar, do descanso do paraíso. Versículo 8. Nesse dia, águas vivas sairão de Jerusalém. Metade correrá para o mar do lado nascente e a metade para o mar do lado poente, tanto no verão como no inverno. Trata-se do manancial de vida prefigurada em Isaías, capítulo 8, versículo 6, e Jeremias, capítulo 2, versículo 13, anunciados também em Ezequiel 47.
Não secará o manancial. Em qualquer estação vai correr a água viva, seja para o Mar Morto, leste, seja para o Mar Mediterrâneo, ao oeste. Versículo 9. Então Javé será o rei de toda a terra. Nesse dia, Javé será único, e único será o seu nome. O Senhor, assim, começa a reinar definitivamente, ele só, no mundo todo. Ao excluir o nome de todos os ídolos, deuses, o nome do Senhor fica então como único. Todo o país se transformará numa planície, versículo 10. Todo o país se transformará numa planície, desde Gaba até Remon, do Negueb. Jerusalém permanecerá elevada e será habitada no seu próprio lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da antiga porta, até a porta dos ângulos, desde a torre de Hananel até os tanques reais para a produção do vinho. Jerusalém ameaçada, e dizimada, agora se enche de gente que vive em paz. A cidade no alto será vista como a única cidade alta de todo o país. Se tornará uma planície, porque todo o país vai se transformar numa planície, porque tudo foi plainado, só Jerusalém ficará no alto. Remon, o distrito de Beer-Shiba, para os lados da fronteira de Judá, atingido o antigo reino de Judá. Porta de Benjamim, até a porta dos ângulos, da torre de Hananel, até os tanques reais. Os dois eixos leste-oeste, norte e sul correspondem à extensão da cidade no tempo de Neemias. Aqui revê o traço ideal, que será também a de Jerusalém escatológica. Versículo 11. É aí mesmo que eles vão morar, e a cidade nunca mais será condenada à destruição. E assim quem morar em Jerusalém estará sempre em segurança. Jerusalém será a cidade da paz. O próprio nome da cidade diz Cidade da Paz. Não haverá mais guerra nem destruição na cidade. Será cidade de segurança, longe da ameaça de guerra. Versículo 12. Esta será a praga que Javé mandará contra os povos que combatem contra Jerusalém. Enquanto estiverem vivos, Javé fará apodrecer a carne deles. Seus olhos também apodrecerão dentro das órbitas, e a língua ficará podre dentro da boca. Aquele que invadir Jerusalém vai ser amaldiçoado com 3 pragas: a praga do corpo, a praga dos olhos, a praga da língua. Do corpo não terão mais condições de guerrear, enquanto estiverem de pé para combater a cidade de Jerusalém. Dos olhos não poderão enxergar a cidade que irão guerrear, desorientados pela cegueira. Da língua não mais blasfemarão contra a cidade. Aqui há uma inversão, Primeiro o versículo 15, depois o versículo 13 e 14. Então vamos para o versículo 15. E essa mesma praga atingirá também os cavalos, potros, camelos, mulas e outros animais que estiverem no acampamento deles. A praga será estendida aos animais de combate. Todos serão castigados com as 3 pragas, e não estarão hábeis para invadir Jerusalém. Versículo 13. Nesses dias, os inimigos serão tomados por uma grande confusão, provocada por Javé. Cada um vai segurar a mão do outro, e a mão de um se levantará contra a mão do outro. O pânico, a derrota do inimigo, corpos apodrecidos, cegos e com língua podre dentro da boca. O inimigo estará confuso. Tudo isso Javé fez para proteger seu povo. Na cegueira, cada um segura na mão do outro. Como cegos, eles não se reconhecerão. E a mão de um inimigo se levantará contra a mão do próprio companheiro. Versículo 14. Os tesouros de todas as nações serão ajuntados ao redor: ouro, prata, roupas finas, tudo em grande quantidade. Um grande saque,
onde o povo de Deus terá os tesouros de todas as nações. Tudo, em grande quantidade, irá para Jerusalém. Tudo irá para Jerusalém. A versão da Tebe: Judá entrará no combate de Jerusalém. A juntar-se-ão todos os recursos das nações circunvizinhas. O saque. Versículo 16. O que sobrar dessas nações, as nações circunvizinhas, que um dia marcharam contra Jerusalém, deverá ir a ela todo ano para adorar o rei, Javé dos exércitos, e celebrar a festa das tendas. A festa das tendas era uma festa popular e alegre. É o término da colheita das uvas, né? E também se concluiu os trabalhos do campo. Os pagãos são convidados à vassalagem, a se submeter a Javé o rei. A única alegria concedida a eles é a alegria da festa e nada mais. Qualquer uma das famílias da terra que não fizer romaria em Jerusalém para adorar o rei, Javé dos exércitos, ficará sem chuva. Nova praga. O povo circunvizinho que não for em romaria a Jerusalém e ali no templo contemplar o rei Javé, não terá chuva em suas terras. Versículo 18. Por exemplo, se a família do Egito não quiser sair de casa para vir, cairá sobre eles a praga com que Javé vai ferir as nações que não subirem para celebrar a festa das tendas. O Egito tinha pouca chuva. Então, eles tinham o fecundo rio Nilo. No entanto, sofrerá a mesma praga que os demais povos. Versículo 19. Tal será o castigo para o pecado do Egito e o castigo para o pecado das nações que não subirem para celebrar a festa das tendas. Todas as nações serão obrigadas a ir a Jerusalém para a festa das tendas. Serão vassalos do rei Javé, que os obrigará a ir até lá sob pena de uma praga. Não terão chuvas para fecundar a terra, se não forem. Versículo 20. Nesse dia, até nos chocalhos dos cavalos estará escrito: consagrado a Javé. As panelas do templo de Javé serão como vasos de aspersão. Zacarias contempla a consagração íntegra da cidade santa. Todos os instrumentos sagrados e profanos, as panelas, estarão a serviço imediato do templo e do Senhor. Vasos de aspersão para abençoar com a chuva, para fecundar as chuvas na terra, para fecundar a terra, né? E para fecundar as terras não só de Javé, mas também as terras dos seus vassalos. Versículo 21. Mas ainda, as panelas de Jerusalém ou de Judá serão consagradas a Javé dos exércitos. Todos os que oferecerem sacrifícios virão pegá-las e usá-las para cozinhar. Nesse dia, não haverá mais comerciantes dentro do templo de Javé dos exércitos. O tráfico do comércio profano no templo fica excluído. A nova terra santa, toda realidade profana será integrada no domínio de Deus. Aqui Zacarias lembra-se de Ezequiel, que previa para os tempos messiânicos uma sacralização de todas as coisas em Israel. Então, cozinhar a comida sagrada reservada aos sacerdotes levitas, como Ezequiel 46, versículo 19 a 24, será uma atividade aberta para qualquer um, não será restrita aos sacerdotes. Com esta leitura, tive que adiantar por causa do tempo, né? Nós estamos terminando o livro do profeta, né, Zacarias. E queremos, por meio desta leitura, né, ainda continuar, porque ainda falta um profeta menor, que é o profeta Oséias.
que eu vou fazer de três etapas. Porque o profeta Oséias, ele é muito longo, mais longo que Zacarias. Então, vou fazer em 3 etapas para que nós possamos meditar, bem também esse profeta Oséias. É assim, com o profeta Oséias, nós vamos terminar os 12 profetas menores, tendo projetado uma possibilidade de começarmos o profeta Jeremias, um grande profeta, para o nosso entendimento de toda a palavra e profecia de Jeremias. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.